pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui mais um capítulo do nosso curso de cálculo, certo? Agora falando sobre limites, né? Esse conceito tão importante, na verdade, sobre epsilon e delta, certo? Então é algo que você tem que aprender, que todo curso de cálculo no início ele começa com esse conceito, que é um conceito bem complicado para o aluno entender. Então vou tentar explicar aqui para vocês da forma que eu penso nisso, que eu acho que é a forma mais intuitiva que existe, certo? Sem muitas delongas, certo? Vamos lá, então. Primeira coisa, o conceito de limite é o seguinte. Quando eu tenho uma função, por exemplo, f de x, certo, igual a 2x. Se eu quiser perguntar quanto ao f de 2, é só substituir. Está 4. 2 vezes 2, que é 4. Agora, nem sempre é possível substituir. Por exemplo, se eu pego a função f de x igual a x ao quadrado menos 2 sobre x menos 2, por exemplo, então essa funçãozinha aqui, eu não posso substituir o x igual a 2, ou seja, não existe f de 2. Mas isso não impede de a gente tentar saber qual o valor quando eu aproximo o x, né? Eu tenho x, certo? Lembrando, eu tenho x numa reta, certo? Tem uma reta aqui, o eixo das abscissas, e aqui os da ordenada, certo? Então, aqui tem o 2, e aqui eu vou aproximando o x de 2 e vou vendo o que dá a função. Vou aproximando o x de 2, vou vendo o que dá a função. E a função vai dar aqui, né? Cada x que você conseguir, você consegue o valor da função aqui no eixo das ordenadas. E a pergunta é o que acontece quando o x tende a 2. Né? O que é que significa isso? Que o x se torna tão próximo de 2 quanto a gente quiser. Então a pergunta, quando isso aqui acontece, esse f de x tende a quanto? Certo? Então, essa é a grande pergunta do limite. Então, no limite, esse número aqui não precisa estar no domínio da função, que é o caso dessa funçãozinha aqui. O 2 não está no domínio. Mas a gente pode tentar entender qual o comportamento dessa função quando o x se aproxima de 2. Essa função pode dar um limite finito, pode dar um número infinito. Certo? O que acontece com isso? Certo? A gente vai ver agora só finito por enquanto. Ok? Então, o conceito de limite é exatamente esse. Certo? Quando x se aproxima de um número, f de x se aproxima de outro número. E o conceito formal é o seguinte. Definição. Dizemos que f de x tende a L quando x tende a A, ou mesma coisa, o limite de f de x é L quando x tende a A, se, eu vou usar muito esses símbolos aqui, viu pessoal? Então, para todo, se para todo epsilon maior que zero, então esse símbolozinho aqui é para todo, certo? Para todo. E esse ezinho aqui ao contrário é existe. Então, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá o quê? Se 0 é menor que x menos a, que é menor que delta, então f de x menos L é menor que epsilon. Certo? E a notação, nesse caso, pessoal, a notação é LM, fx, x tende a A, igual a L. Certo? Então, isso aqui é a simbologia aqui do limite de f de x quando x tende a A igual a L. Certo? E esse epsilon e delta aqui? O que é isso, né? Então, o epsilon está dizendo o seguinte, para todo epsilon, ou seja, f de x menos L menor que epsilon, implica o seguinte, vamos desmembrar isso aqui. Tá? 0 menor que x menos a menor que delta é a mesma coisa de dizer que o x está entre a menos delta e a mais delta. Isso aqui são propriedades da função módulo.
E f de x menos L ser menor que epsilon implica que f de x é maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon. Olha só, pessoal, quando esse epsilon é muito pequeno, L mais epsilon está muito próximo de L, e L menos epsilon está muito próximo de L. Então, ou seja, quando o epsilon for muito pequenininho, f de x está muito próximo de L. Certo? Então esse é o conceito de limite. Se para toda essa distância que você quiser, para todo o epsilon, você conseguir um delta, tal que quando o x estiver tão próximo de A quanto ele, dessa distância delta, implicar que o f de x está muito próximo do L. Certo? Então o conceito de limite é exatamente esse. Ou seja, graficamente seria mais ou menos o seguinte. Quando aqui eu tenho A e aqui eu tenho L. Então, quando qualquer intervalo, para qualquer intervalo que eu pego aqui, existe um intervalo aqui, tal que quando o x está aqui, o f de x está aqui. Quando o x está nesse intervalinho aqui, o f de x está nesse intervalo aqui. Então, para qualquer intervalo que eu pegar em torno do L, pessoal, ou seja, por menor que seja, sempre vai existir esse intervalinho aqui. Certo? Então, vamos ver como é que funciona isso aí, certo? Na prática, certo? Então vocês podem pausar o vídeo, escutar de novo, certo? Tem vários livros de cálculo também que vocês podem tentar entender. Aqui eu estou tentando dar a parte mais objetiva possível. Então, por exemplo, pessoal, certo? Vamos pegar aquele exemplo lá. Seja f de x igual a 2x, certo? E eu quero saber o limite de f de x quando x tende a 2. Certo? Então, esse valor aqui, certo? De início, vamos ver o seguinte. Vamos supor que quando f de x, quando x tende a 2, f de x tende a 4. Certo? Seria um chute interessante? Seria, pessoal. Por quê? Porque quando x tende a 2, esse número aqui se aproxima de 2. Então, duas vezes uma coisa que se aproxima de 2, se aproxima de 4. Então, intuitivamente falando, é natural pensar que esse limite é igual a esse aqui. Certo? É claro que no começo do curso de cálculo, o professor vai dizer assim, olha, o limite de f de x quando x tende a 2 é 4. Prove isso usando o epsilon e delta. Certo? Então, como é que a gente prova isso usando o epsilon e delta? Então, a prova é a seguinte. Para todo o epsilon maior que 0, existe o delta. Então, esse delta, pessoal, esse delta aqui é o que eu tenho que encontrar. Então, epsilon é um número arbitrário, uma letrazinha grega arbitrária, e eu tenho que encontrar esse delta. Geralmente, esse delta depende do epsilon. Tal que satisfaz aquelas condições, né? 0 menor que x menos a menor que delta, implicar que f de x menos L é menor que epsilon. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vou dizer para vocês que o delta é igual a epsilon sobre 2. Então, dado epsilon, tome o delta igual a epsilon sobre 2. Então, se isso aqui for verdadeiro, pronto, eu provei formalmente, usando epsilon e delta, que o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4. Ou seja, dado epsilon qualquer, eu vou escolher meu delta igual a epsilon sobre 2. E vou provar isso aqui. Certo? Então, olha só. Então, lembrando lá, para quem não viu, certo? A parte de demonstrações, nossa hipótese é que x menos a menor que delta. E minha tese é que f de x menos L é menor que epsilon. Primeiro, quem é o A? O A é 2 e quem é o L é 4. Né? O L é o valor do limite e o A é o valorzinho que o x está tendendo para ele. Então, isso aqui é 0 menor que x menos 2, que é menor que delta. E o delta eu falei que é epsilon sobre 2. E agora, pessoal, vou fazer continhas aqui que são se somente se. O que é que significa isso? Que eu posso fazer, isso implica nisso, nesse próximo passo, e esse próximo passo você pode voltar e obter o caso anterior. Certo? Nem sempre isso é possível. Então, por exemplo, x menos 2 menor que epsilon sobre 2, eu posso multiplicar dos dois lados por 2. Quando eu multiplico, eu fico com 2, x menos 2, menor que epsilon sobre 2 vezes 2, que é epsilon. Certo? Então,
Isso aqui é a mesma coisa, se e somente se, porque basta dividir por 2 que eu obtenho esse. Isso aqui é a mesma coisa, o 2 pode entrar no módulo, porque o 2 é positivo, eu posso colocar ele dentro do módulo. Certo? Então isso aqui é a mesma coisa de 2x menos 2, menor que epsilon. Isso é a mesma coisa de 2x menos 4, menor que epsilon. Mas olha só, pessoal. Quem é o 2x? O 2x é a definição da f de x. Ó. F de x é igual a 2x. Então isso aqui é f de x menos 4. Quem é o 4? É o L. Menos L menor que epsilon. Então olha só. Se o x menos 2 é menor que epsilon sobre 2, implica que f de x menos L é menor que epsilon. Então, dado o epsilon, existe o delta. Certo? Ah, Diego, mas como é que você chutou esse delta igual a epsilon sobre 2? É que eu aprendi a usar 100% do meu cérebro. Então, pessoal, não tem segredo não, certo? Não tem dificuldade. O que você vai fazer é fazer o trabalho contrário. Como todas essas desigualdades aqui, toda essa cadeia, você pode ir e voltar, ou seja, são se e somente se, você pode sair de uma e voltar para a anterior, e você pode sair da anterior e passar para a posterior. Então você pode fazer o trabalho contrário se você quiser encontrar o delta. Certo? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, ok? Então, o exemplo é o seguinte. Vamos fazer aqui. Exemplo, para a gente entender o que está acontecendo. Seja f de x igual a 4x menos 7. E suponha, ou seja, nossa hipótese, suponha que o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 5. Então, para epsilon igual a 0,01, 0,01, determine um delta maior que zero, tal que, se 0 é menor que x menos 3 menor que delta, isso implica em f de x menos 5 menor que 0,01, que é o epsilon. Certo? Então essa questão ele tá dando epsilon e quer que você diga quem é o delta. Certo? Então vou ensinar para vocês, pessoal, para vocês verem que é bem simples mesmo, certo? Então como é que a gente faz isso? A gente faz o trabalho contrário. Então eu parto disso aqui, ó. Vou partir disso aqui. Então eu vou partir de f de x menos 5 menor que 0,01. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. É se somente se. Quem é o f de x? 4x menos 7. Então, 4x menos 7 menos 5 é menor que 0,01. E aqui é a mesma coisa, ó. Se somente se. 4x menos 7 menos 5 é a mesma coisa de 4x menos 12, né? Menos 7 menos 5, menor que 0,01. Isso é a mesma coisa, eu posso colocar o 4 em evidência e o 4 sai do módulo. Então fica 4x menos 3, certo? O 4 sai do módulo menor que 0,01. Certo? X diferente de 3, então esse cara aqui é positivo. Certo? Então olha só, pessoal. Agora, para isolar o x menos 3, eu fico com x menos 3 maior que 0, estou pegando x diferente de 3, menor que 0,01 dividido por 4. Isso aqui é igual a 0,0025. Ou seja, pessoal, se eu pego o x menos 3 menor que 0,0025 e eu volto nessa cadeia de implicações e desigualdades aqui, eu obtenho isso, ó, f de x menos 5 menor que 0,01, que era o que eu quero. Portanto, eu posso fazer o trabalho contrário, ou seja, eu posso partir do que eu sei, ou seja, do epsilon, para encontrar o delta. Então, quem é o valor de delta? O valor de delta é 0,0025. E como é que prova isso? Agora você faz a tarefa contrária, certo? Usa que essa cadeia de desigualdades, você pode fazer isso de forma contrária. Mais um exemplozinho aqui, pessoal, então. Então, exemplo. Mais um exemplo. Prove que o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3, é igual a 6. Então, prova isso, pessoal, usando o epsilon e delta.
E como é que a gente faz isso? Então a solução é basta você, dado um epsilon maior que zero, você basta exibir o delta, né? Então basta a gente exibir esse delta tal que se x menos 3, né, o a aqui é 3, é maior que zero e menor que delta, então f de x menos L, que é 6, é menor que epsilon. Então basta fazer isso. E como é que eu ensinei para vocês? Qual é o truque? Partir disso aqui, ó. Então eu pego f de x menos 6. Quem é f de x? X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 menos 6 menor que epsilon. E a partir daqui, eu quero fazer passos lógicos aqui, usando só desigualdades, e sair daqui e obter x menos 3. E o que sobrar desse lado aqui vai ser o meu delta. Certo? Então eu vou fazer as contas aí. Isso aqui vale se somente se. Eu posso multiplicar aqui por x menos 3 sobre x menos 3. Então fica x ao quadrado menos 9 menos 6x menos 3 dividido por x menos 3 em módulo, só fiz multiplicar aqui, menor que epsilon. E agora faço essa continha de cima aqui, né? Isso aqui vale se somente se. X ao quadrado menos 9 menos 6x menos 6 vezes menos 3 mais 18 dividido por x menos 3 menor que epsilon. E agora, isso aqui é verdade, se e somente se, aqui vai ficar x ao quadrado menos 6x, fica menos 9 mais 18 mais 9 sobre x menos 3, menor que epsilon. Só que aqui, pessoal, a gente tem que observar o seguinte, x ao quadrado menos 6x mais 9 é um trinômio de um quadrado perfeito. Então, pessoal, essa parte de limite, a gente vai ver depois aqui, na próxima aula, que calcular limite, em muitos casos, quando a gente chega nos casos problemáticos, simplesmente a gente tem que usar produtos notáveis, né? Algumas ideias de fatoração. Então a gente vai ser muito útil isso aqui, eu vou falar depois. Né? Então x ao quadrado menos 6x mais 9 é a mesma coisa de x menos 3 ao quadrado, dividido por x menos 3 menor que epsilon. Como x é diferente de 3, então x menos 3 é diferente de 0. Então eu posso dividir isso aí. Isso aqui é x menos 3 maior que 0, porque o x é diferente de 3, e menor que epsilon. Ou seja, é exatamente esse cara aqui. Ó. Então o que é que sobrou do lado direito? Sobrou o próprio epsilon. Então, dado o epsilon maior que 0, tome delta igual ao próprio epsilon. E aí você pode fazer tudo ao contrário aqui, todas essas contas ao contrário, para obter f de x menos 6 menor que epsilon. Ou seja, você pode pegar o x menos 3 e escrever como x menos 3 ao quadrado sobre x menos 3 e fazendo a conta ao contrário. Certo? Então essa é a maneira lógica e bem simples de resolver limites usando o epsilon e delta. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, certo? Então, se eu falei rápido, me desculpe, mas senão o vídeo ia ficar muito longo. E deixe seus comentários, certo? Deixe suas dúvidas aí também. E pausem o vídeo, certo? Coloquem a câmera lenta, brincadeira. Mas pausem quando for preciso, certo? E podem perguntar aí. Grande abraço a todos, valeu!